Bem-vindos ao canal Conexões Interdimensionais, cujo assunto principal é tratar da evolução humana e seu empoderamento perante as adversidades da vida, sendo um canal cristão que segue a crença da reencarnação, do qual o foco não está em nenhuma doutrina, somente nas leis universais. Neste vídeo, estou trazendo aspectos da evolução, transições da alma, leis universais, karmas, dentre outros assuntos ligados à evolução humana e outras formas de vida. A jornada da evolução se inicia em um tempo muito distante ao qual estamos inseridos. No nível de evolução humana, existem almas de diversas idades habitando no planeta Terra, ocupando níveis e funções diferentes. Alguns já estão neste planeta desde o princípio de sua consciência humana. Contudo, muitos vêm de outros planetas através de expurgos ou trabalhos do qual são designados. Contudo, não são somente os humanos que transitam entre os planetas. As almas dos animais, vegetais, minerais, assim como dos seres superiores, também. A transição de almas por diversos planetas e por todo o cosmo se dá por uma lei da qual oferece a todos as mesmas oportunidades. Somos designados ao local que melhor comporta o desenvolvimento atual, ou que melhor se assemelha ao nível energético e necessidade de evolução. Sempre existirá um momento da qual a alma fará transições. Algumas são regidas pela própria evolução, outras, por falta de merecimento em continuar a pertencer a tal lugar, são expurgadas. Esses movimentos sempre acontecem por uma lei natural de atração e é auxiliado pela espiritualidade responsável pelo globo planetário. Quando ciclos importantes chegam ao fim, pode ser observado a ausência de grupos de animais, vegetais e até povos que sumiram, sem deixar sinais de como ocorreu sua extinção. Para aquelas almas que ainda não possuem consciência, a transição ocorre de uma forma harmônica. Contudo, os seres humanos já carregam no inconsciente coletivo o que está ocorrendo. E por não quererem ingressar em um planeta mais austero, tendem a se rebelar e tentar atrasar o processo. As leis universais respeitam o mesmo princípio a todas as almas, independente do nível de evolução ou de consciência a qual se está no momento, não existindo diferença em qual nível vibracional está, se ocorreu na matéria ou no astral. Pessoas conscientes do desdobramento espiritual, que interagem com o plano astral livremente, se por fascínio passar a utilizar da própria evolução para prejudicar o próximo, estará adquirindo karma. Mesmo que tenha praticado o ato no astral, qualquer pensamento ou ação do qual temos gera consequências. Se serão boas ou más, é necessário olhar para os próprios pensamentos. Seu único pensamento de julgamento já nos gera karma, principalmente atos conscientes, inclusive não sendo somente aqueles que possuem vidência espiritual que adquirem karma por práticas no campo astral. Quando pensamos insistentemente em algo, é criado a forma pensamento. Se esta vier a prejudicar outra pessoa, isso também irá gerar um karma. Karma sempre será proporcional ao grau de entendimento que o indivíduo tem sobre o assunto e à intenção do pensamento. É assim que é gerida a lei de ação e reação. Voltando para você, somente aquilo que você emite é como um eco do passado. Desde que começamos a ganhar consciência espiritual de quem somos e como funcionamos, os pontos positivos e aqueles que necessitam ser trabalhados, a espiritualidade começa a nos trazer situações das quais já somos capazes de compreender e outras das quais são novas, para que possamos ser avaliados, inclusive por nós mesmos. Quando temos o hábito de pensar ou agir de uma maneira e passamos a ter consciência de estar errado e ainda assim damos continuidade, assumimos o compromisso de posteriormente ter de corrigir o ato. Contudo, as consequências para aqueles que são conscientes do mal que estão causando são maiores que aqueles que agem no impulso. Portanto, todos aqueles que pecaram sem lei perecerão, e todos aqueles que pecaram com lei, pela lei serão julgados, porque não são os que ouvem a lei que são justos perante Deus, mas os que cumprem a lei é que serão justificados. Romanos capítulo 2, versículo 12 e 13. A forma da criação de cada alma tem muitas semelhanças, assim como suas diferenças. Toda alma possui a mesma fonte divina. Contudo, nem todas são criadas iguais.
cada agrupamento familiar possui suas peculiaridades e essas são passadas aos que podemos chamar de descendentes. Esse é um dos motivos de cada alma ser única. Apesar das peculiaridades existentes em cada ser, todos somos submetidos às mesmas experiências. Para compreender o processo de evolução do qual somos inseridos, é necessário o entendimento de que as leis que nos regem nos conduzem a caminhos cíclicos, dos quais, conforme vamos evoluindo, novas questões são introduzidas, com desafios superiores aos enfrentados até então. Somente quando observamos as mudanças que ocorrem em nossas vidas é que conseguimos dimensionar o quanto evoluímos e o quanto ainda temos a caminhar. A humanidade chegou em um tempo que se julga no máximo da evolução. Ao observarmos os encarnados, encontramos alguns agrupamentos maiores para grupos menores. Existem aqueles que estão preocupados somente com as coisas que estejam ligadas à densidade material, sendo que a única preocupação é cumprir com seus desejos e paixões. Contudo, uma grande parte desses fazem de uma forma inconsciente. Realmente, ainda não chegaram a um nível de evolução que os levem a questões mais complexas. Alguns se dizem ateus, outros pedem prova de que Deus existe, de que a espiritualidade é real. Aqueles que se dizem crer, mas não sabem no que. Os que seguem religiões, mas não praticam os atos que as mesmas ensinam. Aqueles que buscam por respostas e só encontram mais perguntas. Os que fazem perguntas e obtêm respostas. Os que batem e a porta é aberta. O que pede e recebe. Os humildes e os orgulhosos. Aqueles que prezam pelo bem-estar de todos e os que buscam pela disputa. Acabam por fazer descobertas incríveis. Contudo, por pensar estar no topo da hierarquia e se preocuparem somente com o bem-estar material, utilizam mal as informações. Preso ao lucro financeiro, o ser humano empobrece em bem-estar social, atrapalhando espíritos mais jovens, impossibilitando uma evolução harmônica, espalhando dor a todo aquele que julga ser inferior. Por isso, se faz importante compreender que fazemos parte de algo muito maior que nós, que existem leis com consequências muito mais sérias do que as que possuímos na matéria. Contudo, o universo pode ser gentil, a partir do momento que você aceita que certos fatos não tem como mudar e que o melhor que você tem a fazer com eles é buscar entendimento e evolução. A espiritualidade traz auxílio, nos apresenta opções, consola nos momentos de dificuldade. Todavia, se insistir em não aceitar as coisas como são, acaba por entrar em um estado de sofrimento. A evolução se faz necessária para aqueles que não querem o caminho do sofrimento. Não é algo que seja considerado obrigatório. Contudo, quando nos negamos a avançar, a espiritualidade traz situações que ou a pessoa opta pela evolução ou a dor acaba sendo inevitável. Tem pessoas que estão tão aprisionadas ao ego que, apesar da dor que carrega consigo, não consegue reconhecer os erros e mudar de atitude. Quando olhamos para a evolução de uma pessoa encarnada, da qual não acredita em nada além da materialidade, mas tem uma vida baseada em bons princípios, é uma pessoa da qual o espírito fez a escolha por evoluir. Não busca atrito e sim meios de sair das situações que a vida lhe traz. Não quer dizer que não tenha karma, e sim que optou por trabalhar em benefício próprio. Também não quer dizer que o espírito não seja evoluído, por em vida não possuir um entendimento espiritual. Por vezes, a pessoa encarna sem a consciência de algo maior, justamente para ser provado as suas atitudes. Como também tem aqueles que não creem por ter traumas. Esses, pouco a pouco, vão despertando. Poucos são os que verdadeiramente não acreditam por ignorância. Aqueles que buscam respeitar as leis universais compreendem que certas coisas que conhecemos como eventos infelizes ocorrem porque é a única forma para que coisas maiores possam acontecer. O ciclo de evolução, do qual um espírito apresenta quando desencarnado, não tem necessidade em ser o mesmo que o ciclo material do qual o mesmo pertence. Por vezes, passamos por diversos ciclos menores, dos quais juntos formam um todo maior. Normalmente, esses casos ocorrem quando estamos evoluindo em questões vibracionais e estamos vivenciando vários encerramentos kármicos. Alguns livros e ensinamentos de antigos povos, assim como a Bíblia,
nos apresenta um roteiro de certos acontecimentos e desenvolvimento de situações. Alguns falam sobre o fim do mundo, uma grande catástrofe, juízo final. Contudo, apesar de algumas diferenças locais e interferências que ocorreram com o tempo, cultura, entendimento espiritual, forma de se expressar, concordam com determinados acontecimentos e nos ensinam a observarmos os sinais. A astrologia nos ensina a ler os astros. A religião ajuda a manter a fé. A espiritualidade traz informações e auxílio. E ainda assim, nos negamos a compreender e fazer nossa parte. Muitas civilizações antigas falaram sobre períodos de muitas dificuldades que o mundo passaria. Na atualidade, somente é preciso de uma ligação para falar e ver uma pessoa que está do outro lado do mundo. Todavia, não é desenvolvido a tecnologia necessária para curar certas doenças. Quando existe, o tratamento se torna impossível por custos absurdos. Investem em armamento, mas não em educação, saúde, trabalho. Dizem buscar a paz, mas promovem a guerra. Por conta do ciclo kármico do próprio planeta, a qual estamos inseridos, determinados eventos desencadeariam de qualquer forma. Assim como nós, o planeta também evolui e também tem as etapas das quais precisa passar. Por conta da evolução energética planetária, é que determinadas almas são expurgadas. Com a elevação vibratória do planeta, aqueles que não conseguem se adaptar ao novo nível é repelido. Não somos os primeiros a viver as experiências do qual o planeta Terra passa e dos quais já passou. São ciclos que ocorrem com frequência no universo. Não é porque não lembramos de já ter experienciado eventos assim que não experienciamos. Por toda a evolução, iremos encontrar vários ciclos menores inseridos em um ciclo maior. Contudo, este também pertence a outros ciclos. O ciclo que estamos a finalizar no momento é um ciclo maior, pois o planeta está em elevação vibracional e automaticamente todos os outros seres viventes do planeta sentem essa mudança. Quando concluir, o que demora séculos, poderemos visualizar a grande mudança da qual ocorreu. Toda a natureza estará renovada. Os animais e plantas também passarão por alterações e novas espécies poderão ser contempladas. Os humanos estarão em um nível de consciência que hoje ainda não somos capazes nem de imaginar. De tempos em tempos, somos observados por espíritos hierarquicamente superiores. Dentro do grau de entendimento e evolução já alcançado, somos analisados. Momentos assim são quando ocorrem justiças kármicas. É quando existe uma tensão maior da espiritualidade sobre um grupo específico de pessoas. Normalmente, quando a espiritualidade faz uma análise de um agrupamento, a partir do desenvolvimento de cada indivíduo, é analisado as vidas anteriores e o progresso que ocorreu. Aqueles que por algum motivo foi lesado recebem novas oportunidades, do qual é conhecido como Dharma, bênçãos, amparo, milagre. Esse auxílio ajuda a conquistar desenvolvimento pessoal e espiritual, do qual não conseguiria sem apoio. Sendo assim, aquele que intencionou o mal acabou por ajudar, não trouxe prejuízo, e sim benefícios. Enfim, aqueles que serviram de objeto de tropeço a outros recebem situações em um nível compatível ao prejuízo proporcionado. Normalmente, esses karmas se tornam conscientes para aqueles que fizeram o mal, para que assim possam aprender com o que aconteceu. Normalmente, essa espécie de fato ocorre quando é feita uma purificação no campo astral e a limpeza segue do espiritual ao físico. Quando trabalhadores são encaminhados para a limpeza em determinado ponto, independente de ser espiritual ou material, acontece de espíritos ainda presos a determinadas pessoas, lugares ou situações, ficarem agitados e buscar prejudicar ainda mais os encarnados. Por saber que seu tempo ali está se encerrando, procura levar o máximo que puder as mesmas trevas que ele. E muitos vão, pois compartilham do mesmo padrão vibratório. Nesses momentos, somos provados dentro de todos os aspectos que já vivenciamos em encarnações passadas. Capacidade mental, honra, disciplina, responsabilidade, comprometimento, compaixão, perdão, amor, fé são testados.
somos colocados sob uma sensível camada de observação. Esses momentos são de extrema importância para o desenvolvimento espiritual individual. Muitas fases das quais passamos, seleções são feitas somente por agrupamentos energéticos. Quando chegamos a determinado nível de progresso e tempo de jornada de um grupo, é feita essa limpeza energética de todo o campo astral, mental e material. Muitos ficam presos em níveis de baixa vibração por falta de oportunidade de desenvolvimento. Acabam por não evoluir o quanto poderiam se obtivessem auxílio. Somente através de provas coletivas e análise individual é possível identificar quais são os que buscam por evolução e aqueles que prejudicam os que querem evoluir. Quando é feita essas provas, é quando a espiritualidade separa aqueles que mais desenvolveram sua moral ou espiritualidade. A partir de então, aqueles que respondem inconscientemente ao chamado da alma são os que se tornam os escolhidos. Os que optam por buscar as conquistas das quais sua alma anseia é fornecido o amparo espiritual necessário para alcançar seus objetivos. Esses já conseguiram se desligar da coletividade e acessaram dons espirituais, os quais o auxiliará em seu desenvolvimento futuro. Não responde mais junto ao grupo, e sim como um espírito em um nível maior de maturidade e responsabilidade. O livre-arbítrio é uma lei, e assim respeitada pela espiritualidade. Contudo, a mesma lei que respeita as decisões individuais exige que cada um respeite o livre-arbítrio do outro. Quando o indivíduo tem por decisão alguma ação que prejudicará outras pessoas, e ele estiver consciente que trará prejuízo, e mesmo assim faz, é gerado karma consciente. Uma espécie de auxílio é oferecido para que o prejudicado possa ter tudo o que necessite para não ter prejuízos por conta da atitude do outro. As leis universais são fixas, portanto, independente de estarmos falando de encarnados, desencarnados ou de uma obsessão entre encarnado e desencarnado, a lei é a mesma. Aquele que prejudicou adquire uma dívida com o universo, e o que foi lesado recebe em proporção ao prejuízo ocasionado uma recompensa do universo. Todas as leis universais são observadas em qualquer dimensão ou planeta, independente da roupagem ou época do ocorrido. Quando contraímos uma dívida kármica, não é com outros encarnados, e sim com o universo. Assim como quando somos beneficiados, é o universo quem nos presenteia e não um ser específico. Nenhum ser humano tem dívida para com outro ser humano. Absolutamente tudo é com a espiritualidade. Não importa se lhe causaram mal. Para você, o que resta é perdoar, e o restante é com o universo. É importante compreender que as coisas são assim, pois seria impossível uma pessoa depender de outra para poder evoluir. As programações são feitas de uma forma a promover o máximo de evolução. Só precisamos saber que aquele que oferece a oportunidade é o mesmo que cobra uma dívida. Em Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35, encontramos a parábola do credor. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este com o que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem, juntamente com a mulher e com os filhos, e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés, e prostrado, suplicava-lhe: dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou e perdoou-lhe a dívida. Mas, quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e insistir. Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, rogava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes, retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de serviço o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que me rogaste? Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim,
Encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Nossos corpos físicos são somente vestes, das quais utilizamos para nos expressar e evoluir, não algo para ser adorado. Quando buscamos por vingança, estamos em busca de algo ilegítimo. O trajeto das almas é tão antigo que somente a mais alta hierarquia espiritual pode dizer quem é quem. Assim como somente eles podem cobrar um karma, são eles que trazem os benefícios, pois somente quem já está a uma certa distância consegue observar a situação em sua totalidade. Uma dívida kármica pode existir por milhares de anos, percorrer vários planetas. Não existe uma regra para tal desenvolvimento. A verdade de um karma é que você pode ficar séculos, milênios, pagando a mesma dívida. Se não aprender e mudar a atitude, não avança para um novo patamar. Contudo, tem questões que são mais pontuais. E apesar de já ter sido feito o processo de evolução, uma dívida pode existir por milhares de anos, e o universo um dia voltar para cobrar algo específico. Seria impossível descrever cada uma das leis universais. Além de serem muitas, grande parte foge a nosso grau de evolução e entendimento. O universo é muito sutil em sua forma de comunicação. Contudo, sempre está a nos trazer aquilo que necessitamos. Apesar da evolução não ser algo obrigatório, o estacionário espiritual não é aprovado. Quando fomos criados, Deus nos fez ignorantes. Contudo, inserindo em cada essência o necessário para o desabrochar de cada etapa. Através de sinais, a espiritualidade está sempre lá, trazendo situações que nos gerem incômodo, para que seja notado e a pessoa busque por mudança. Contudo, toda mudança gera desconforto, e o ser humano busca por todas as formas fugir ao ter de encarar algo que de início parece desagradável. Então, para aqueles menos atentos, a vida vai passando, séculos, milênios, não será obrigado a promover mudança. Mas isso não quer dizer que o universo não irá incomodar. Desde que obtemos inteligência e começamos a descobrir os instintos, com intenção, ainda na vida animal, passamos a ganhar entendimento do que somos, se considerando superior a outros. A partir de então, passamos a obter livre-arbítrio, condizente com o grau de maturidade que vamos adquirindo. Quando um animal obtém uma consciência sobre determinada coisa, ele passa a desenvolver uma inteligência consciente. Ainda preso no reino animal, o ego começa a dar seus primeiros sinais. Algo a se destacar é o fato da evolução ocorrer sempre da seguinte maneira. Nossa origem se dá com a sutileza espiritual, e toda troca de espécie de vida, da qual percorremos, ocorre do espiritual para o material. Podemos dizer que primeiro vivemos em espírito, o que posteriormente viveremos na matéria. Então, quando um animal obtém os requisitos para evoluir para o reino hominal, assim como qualquer outra transição, ele fica por um tempo a se adaptar a uma nova roupagem em espírito. Esses seres se apresentam no reino dos elementais, até cumprirem sua transição. Muitos animais, que auxiliam a espiritualidade no astral, estão nesse nível de evolução, fazendo a transição ainda utilizando de ambas as roupas espirituais. O espírito tem a capacidade para se apresentar da forma como quiser, da evolução pela qual já percorreu. Desde que tenha consciência de quem é, independente de quantos reinos inferiores ele já percorreu, apesar de não ser comum, ele pode sim utilizar de suas velhas roupagens. Algumas pessoas já viram duendes, fadas, gnomos, dentre outros. São esses que estão a se apresentar, superiores aos animais, inferiores aos humanos. Contudo, quando falo em superioridade, deve haver um entendimento que superioridade hierárquica gera responsabilidades e não benefícios. Muitos encarnados trabalham com esses espíritos para a realização de seus intentos, consciente ou inconscientemente. São auxiliares importantes da espiritualidade de luz. Promovem cura e limpezas que, pela sutileza espiritual da qual vibram, percorrem lugares que são mais difíceis para um espírito em evolução humana. Quando é utilizado a inocência desses seres para obras inferiores, é gerado karma. São irmãos mais novos e se aproximam para que o possamos instruir. Se orientarmos da maneira errada, os conduzindo a uma frequência vibratória densa, esses, ao começarem a trajetória humana,
já irão carregar consigo essas energias, fazendo com que sua jornada já inicie com karma denso. Por isso, existem povos mais pacíficos e outros mais agressivos. O agrupamento espiritual ao qual o ser se associa, na transição para adentrar no reino nominal, irá determinar em muito os caminhos por qual irá percorrer. Assim, com o passar de toda evolução, através do livre-arbítrio, vamos traçando o nosso caminho. Alguns preferem buscar pela evolução e alcançam mais rápido. Outros acabam demorando um pouco mais, mas uma coisa é fato: o lugar a chegar é o mesmo, e o caminho, apesar de suas peculiaridades individuais, também é o mesmo a todos. Até que chegamos ao ponto que, por ação do próprio livre-arbítrio, em uma entrega honesta, feita com amor, em um ato inconsciente, entregamos o poder de nossas escolhas a encargo da espiritualidade maior. Quando o espírito começa a ganhar consciência de quem verdadeiramente é, passa a desenvolver melhor seus planos reencarnatórios, buscando objetivos específicos. Passa a entregar, a encargo da espiritualidade, o desenrolar de determinados fatos, para que, independente de como ocorra, consiga concluir a programação. Até que, determinado ponto da maturidade espiritual, os planos traçados são pela própria espiritualidade, e os mentores passam a ser tutores do encarnado, passando assim a vida a ser conduzida pela mais alta hierarquia espiritual. Contudo, são raras essas encarnações. Liberdade de escolha é algo que ainda pulsa em nossa alma, e se passamos muito tempo sem poder exercer o livre-arbítrio, pode acabar por trazer malefícios. Ainda em nosso grau, nos sentimos livres por escolher. Contudo, a escolha sábia é aquela pela qual estamos sendo conduzidos, pouco a pouco, com a nossa evolução, que é a escolha por amor, algo que ainda não se faz compreensível nesse mundo. Na atualidade, estamos impregnados de tudo que é de densidade material e muito pouco conectados ao espiritual. Essa onda de consumismo, ao qual estamos inseridos, se dá por conta do número de encarnados e desencarnados que vibram a uma frequência ligada a desejos carnais. Então, tudo que é ligado à matéria mais densa se apresenta em maior destaque no momento. A consciência do planeta já está em uma frequência mais elevada. Assim, tudo aquilo que é de densidade inferior passará a entrar em estado de incômodo. O subconsciente do coletivo já carrega a informação dessa elevação. Contudo, por conta do ego, acaba por ficar preso em coisas que somente trará prejuízo. Nos próximos tempos, cada um, pouco a pouco, trará ao mundo quem verdadeiramente é. Alguns já se mostram há certo tempo. Todavia, a força vibracional irá pressionar cada vez mais as pessoas. Guerras, roubos, estupros, assassinatos, todas as formas inferiores que o ser humano possui, será escancarada. Os maus serão expostos e servirão de exemplo para aqueles que ainda estão desatentos. Muitos, por ver a maldade cada vez mais exposta, irão se identificar e acabar se entregando a práticas infelizes. Em contrapartida, será o momento que cada um será provado, nos pensamentos e sentimentos, pois, ao vermos a dor, o abandono, a guerra, a escassez, será provado os nossos sentimentos, o que fazemos e o que pensamos. Contudo, fomos alertados que o mundo passaria por todos esses acontecimentos. Há milhares de anos, povos antigos dos quais já nem existem mais, já sabiam que essas coisas viriam a ocorrer. Ao nos ser revelado antecipadamente sobre os acontecimentos e a forma de nos prepararmos para eles, pode nos auxiliar em muito o processo da evolução. É óbvio que livros e ensinamentos que auxiliam a evolução tem muitos. Todavia, infelizmente, muitos espíritos que habitam o planeta Terra não estão preocupados com o futuro. Quando o mundo adentrou a era digital, as pessoas passaram a vibrar em uma frequência mais acelerada, buscando por resultados mais imediatos. Temos passado por um momento de turbulência mental, onde diversas espécies de pensamentos estão trazendo à materialização várias consequências desastrosas. Por vezes, você pode pensar que não consegue alcançar seus objetivos. Contudo, já parou para analisar onde está seu foco? O seu real objetivo? Pode ocorrer de dar espaço para coisas que não são importantes e acabar atrasando a materialização do que realmente anseia. Pela vibração geral estar em grande densidade, acabamos por materializar muito mais do que imaginamos estar materializando. Na pressa em ter os objetivos concluídos, acabamos por materializar resultados desastrosos, baseado no medo. A necessidade da evolução vem do fato que, por sermos ignorantes a energias mais densas, precisamos aprender a conviver com elas. Somente na prática, aprendemos verdadeiramente. Na teoria, conseguimos entender fatos sobre o assunto.
Somente vivenciando conseguimos sentir. A importância da gentileza, inclusive nos pensamentos, palavras edificantes e ações caridosas, a partir de um sentimento de amor puro, é a única forma de se afastar da densidade energética. Somente se conhecendo e se desenvolvendo, conhecerá e encontrará a forma correta de se portar perante a vida. Com atitudes saudáveis, de amor e carinho, afeto e respeito aos próprios sentimentos, mas sem se esquecer que o próximo também tem necessidades e sentimentos, e respeitar as outras pessoas e ampará-las quando necessário é um ato de amor. A espiritualidade nos auxilia e ampara, independentemente de qualquer erro que possamos ter cometido anteriormente. São irmãos mais velhos que já passaram por dilemas como o nosso anteriormente, e por já terem conquistado uma maior elevação, já sabem perdoar e amparar. Quando falamos em vida, logo pensamos nesses poucos anos que passamos no corpo físico. Contudo, é necessário olhar com uma amplitude maior. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, é afirmado que para o Senhor, um dia é igual a 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando conseguirmos nos desprender do tempo que é marcado pelo relógio, a evolução da qual experienciamos hoje se torna nada. Quando olhamos para um dia comum, ele não é nada comparado à imensidão do que ainda temos para vivenciar. O corpo humano não é algo para ser reverenciado. A matéria deve ser somente uma escola que nos ensina preceitos básicos sobre respeito e convivência. Se temos convicção de que somos espíritos imortais, que já vivenciamos outras experiências terrenas, em outros planetas, que já nos vestimos das roupas, mineral, vegetal, animal, dentre outras, e agora somos ditos humanos e no futuro algo a mais, é hora de assumir a responsabilidade de nossos atos e compreender que o trabalho que desempenhamos é muito maior do que adquirir um bem material ou ocupar determinada posição social. É necessário compreender que corpo físico não é nada além de uma roupagem da qual a alma utiliza para poder se expressar, como for conveniente para determinada encarnação ocorrer como programado. Sexo, raça, posição social, crenças, não tem nada a ver com quem verdadeiramente somos, e sim com o que é necessário vivenciarmos devido às experiências do passado. É necessário viver certas coisas para aprender, não para se apegar. Todas as pessoas passaram em algum momento pelas mesmas provações. A diferença é o tempo que se demora nela. Por vezes, certas coisas acontecem conosco somente para que a espiritualidade possa nos provar, para saber se somos dignos de receber mais. Obrigada por ficar até aqui. Se gostou, deixe seu like. Caso não seja inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação para mais vídeos como este.